Fernando, outro que se manifestou agora à noite foi o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, e ele foi mais claramente incentivador de ilegalidades na afronta ao Supremo e à Constituição. É verdade, Renata. Numa live, agora há pouco, o deputado Eduardo Bolsonaro defendeu reagir energicamente contra a corte e falou em ruptura. Eu até entendo quem tenha uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. Suspender esse inquérito não basta, gente. A gente vai ter que correr atrás para punir, porque isso daí chama-se abuso de autoridade. Enquanto policial federal, se eu pego a minha arma, boto na cara de alguém, de uma pessoa inocente, eu não tenho jeito de fazer isso. Isso é um crime. O ministro Alexandre de Moraes, o que ele fez hoje é um crime. Quando chegar a um ponto em que o presidente não tiver mais saída e for necessário uma medida enérgica, ele é que será taxado como ditador. Chega, acabou, foi além do limite. Não dá, a democracia não suporta isso. Vocês não têm o direito de atacar o regime que os elegeu. E é uma outra coisa curiosa. Vocês notaram que os bolsonaristas não estão enfrentando ninguém? Vocês notaram que eles não estão enfrentando as esquerdas? Tem as esquerdas do outro lado criando pressão? Tem. Cadê? É uma escalada que eles fazem sozinhos. É uma escalada de confronto, não é com adversários políticos. Não é com a extrema esquerda. Não tem extrema esquerda do outro lado fazendo o oposto e combinado. É uma escalada contra o Estado de Direito. É uma escalada contra as instituições. É uma escalada contra a democracia. E eles não têm o direito de destruir a democracia. Tem de ser contidos. Qualquer um deles, nem que seja o presidente. Porque nem isto serve de desculpa. Puxa, também eles estão enfrentando a extrema esquerda. Cadê a extrema esquerda? E eu diria ainda bem que não. Extrema esquerda, que eu digo, que haja com esse grau de delinquência. Não tem. Nem a justificativa falsa, porém existia. Ah, tá tendo luta armada, AI-5. Ela era residual, ela cresceu depois. Sim, era falsa, mas de qualquer modo era verossímil a justificativa. A gente radicaliza aqui porque estão radicalizando ali. Dessa vez nem a radicalização ali existe. Não existe nada. Eles estão radicalizando contra a Constituição, contra o Estado de Direito, contra a democracia, contra direitos fundamentais. De tal sorte assim que a Carla Zambelli deu uma entrevista à Rádio Gaúcha acusando o Sérgio Moro de perseguir o PT. Se preciso, tenta usar até o PT como aliado. De resto, é verdade o que o Sérgio Moro fez, mas notem que eles não estão se organizando contra esse, contra aquele. Não. Outro dia, aliás, saiu uma página do PCO defendendo arma para o povo, como o Bolsonaro, diga-se. Né? Não deixa de ter sua graça. Não, é sozinha. Uma radicalização se dá por eles mesmos. A gente aí toda andou escrevendo coisas sobre o Supremo e eles precisam responder por aquilo. Porque uma coisa é você contestar um ministro, outra coisa é você falar para o ministro do Supremo: você vai ver, eu vou te pegar, nós vamos aí para fechar o Supremo. Vão? A Sarah Winter, essa notável figura, né? A Sarah Winter, ela já até gravou um vídeo reagindo ao Alexandre de Moraes. O Alexandre só não manda prender se não quiser, por flagrante de ameaça terrorista. Ela disse: você mora em São Paulo, né? Esse é um convite para que as pessoas persigam o ministro em sua casa. Seja em Brasília, onde ela está, no tal acampamento, seja aqui em São Paulo. Ele não vai ter paz. Nós vamos atrás dele. Nós vamos descobrir tudo sobre ele. Nós vamos descobrir quem são as empregadas que trabalham para ele. Para quê? Para que descobrir as empregadas? Obviamente é uma ameaça aí de se inserir na casa do ministro. Ameaça terrorista, flagrante de ameaça terrorista, da prisão. E ela fez, sabendo o que está fazendo, filmando. É uma coitada, uma bravateira, essa moça, Sarah Winter, que nem o Inter ela Sarah não sei o quê, enfim, não interessa. É uma ex-feminista do Fêmen, que era um feminismo aí de propaganda. Queridos, vamos recomendar um livro? Vamos. Vale a pena ler, é curto, é bom, texto excelente, A Mente de Adolf Hitler. Momento cultural. Walter Selanger. É um estudo feito pelo órgão precursor da CIA, um perfil psicológico do Hitler, feito enquanto Hitler estava em ação. Não é uma leitura posterior, tá? Assim, depois de tudo que a gente sabe o que ele fez, nós vamos estabelecer o perfil dele. Não, é um perfil extraordinário psicológico,
com fatos, feito enquanto Hitler estava em ascensão. Há uma certa descrença, assim, enquanto o perfil está sendo feito, há uma certa ironia fina ali, dizendo como é que é possível? Como é que é possível que um michê, que ele era prostituto masculino, para homens mesmo, que morava num hotel de prostituição, que tinha problemas horríveis com a mãe, que o tiranizava, que tentou ser tudo na vida e não conseguiu, queria ser artista, achava que era artista, tinha pretensões a ser pintor. O Brecht até ironiza, chama ele pintor de paredes. Como é que alguém com pretensões frustradas é artista, desocupado, alguém cuja mãe tem a certeza que não ia ser nada na vida, chegou onde chegou? Chegou onde chegou porque permitiram. Só por isso. Que a República de Weimar permitiu. Porque a elite alemã, sabe, a elite alemã, olhava para aquele vagabundo e dizia, imagina, isso não dá em nada. Quando ele tenta o chamado golpe da cervejaria, depois foi anistiado e fez o que fez. Tá comparando com o nazismo, tá comparando com o fascismo? Eu já cansei, esse debate é trouxa. Não pode falar de fascismo porque não tem o modelo fascista, não pode falar de nazista porque não tem o modelo nazista. Ora, é claro que não. Mas então não se poderia falar nem de comunista. Onde é que tem o modelo comunista? Quem que é comunista? Só se for a Coreia do Norte, nem a China. Uma coisa é haver um quadro do fascismo como um regime de governo, um quadro do nazismo como regime de governo. Outra coisa é haver um militante que tem convicções que se assemelham ao nazismo e ao fascismo. É a velha história. No dia 12 de agosto de 1937, a manchete do Correio da Manhã aqui no Brasil era: Mussolini diz que só existe povo livre se houver povo armado. A mesma coisa que disse o Bolsonaro na reunião. De novo, não tem nada a ver com arma de autodefesa. Vamos não confundir. Está se falando de arma para enfrentamento político. Então você... essa Sarah Winter é uma coitada? Olha, a Sarah Winter é menos coitada do que o Hitler era. Tá comparando a Sarah Winter com o Hitler? Não. Só estou dizendo que um maluco ouvindo a Sarah Winter pode resolver fazer maluquice. Ou não? Ou não pode? Pode ser até que ela não tenha noção do tamanho do crime que ela está cometendo. Não interessa. Outros têm. E de resto... há uma frase, meu amigo Jeff Carvalho, o maior especialista em cinema que eu conheço, tem uma frase que já virou um clichê, que é o leitmotiv do filme Todos os Homens do Presidente, sobre Watergate, do Alan Pakula, que é Follow the money, siga o dinheiro. Quem financia? Quem financia? São esses que financiam? São outros? Chegando a quem financia, você chega aos interesses, que não é só loucura. Aí, de novo, usando um clichê, aí vindo do Shakespeare, não é só loucura, é método. Quem financia? E eu noto que o ministro está pedindo informações que chegam ao período eleitoral.